Amém, pessoal. Nós temos, faz um bom tempo, para quem acompanha ou para quem vem esporadicamente, consegue lembrar que a gente está fazendo vários estudos, várias reuniões estudando os princípios, os fundamentos para a construção interior de um discípulo de Jesus. A gente já viu o ano passado, de maneira bem extensa, a partir do Sermão da Montanha, como Jesus trata a ira, o homicídio, e de maneira geral a gente viu, e é bom lembrar, e nós vamos reafirmar isso hoje, que a ênfase que você vê na fala de Jesus para os discípulos, para aquela multidão que o ouvia, é que se você deseja ser um discípulo de Cristo, seguir os passos de Jesus, a sua justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. A gente já viu que a justiça dos escribas e fariseus, elas são baseadas em leis, nas moralidades, nas convenções sociais e religiosas e se foca no exterior, no que eu vejo, no que eu faço para impressionar, na máscara que eu visto. E Jesus ele fala, olha, a lei diz que se você matar alguém, você é homicida. E ele fala, eu vou além. Se você se irar contra alguém, você já se faz um homicida. Saindo do conceito, das exterioridades, daquilo que eu posso ver e indo para um lugar que só eu e Deus sabemos, que é para o meu coração, da subjetividade, da onde eu não consigo fingir. Eu consigo fingir até para Janine, que é minha esposa, para minha filha, mas para Deus está tudo claro, está tudo exposto. E a gente viu que Jesus ele trata esses princípios, esses fundamentos, não no conceito de um capricho divino daquilo que ele quer que eu faça, mas de um fundamento e um princípio de vida que uma vez que eu dê razão a isso e viva isso, isso me fará bem e isso construirá o meu ser. E uma vez que eu diga não a isso, me oponha a isso, isso me fará mal. Então ele sai do pecado, pode, não pode, e ele vai para aquilo que Paulo chama de o que edifica e o que não edifica, o que constrói a minha humanidade, a semelhança de Cristo, e aquilo que me desconstrói, aquilo que me dilui. Então sai da lei religiosa, caprichosa de faça porque pronto e acabou o assunto, e vai para a consciência, para eu entender o que aquilo faz de bem ou mal a mim. E ele fala ali que uma vez que eu entenda que o homicídio vai muito além de um tiro na cabeça de alguém, mas do ódio que eu tenho do meu próximo, da ira imotivada, da raiva que eu deixo crescer em mim, e que isso me dilui, me faz mal, me cria para mim um inferno existencial, fazendo mal para o meu próximo, mas antes disso fazendo mal a mim mesmo. Você entende que os princípios e o pecado vão muito além da moralidade religiosa, do que os outros veem, mas tem a ver com a minha própria saúde humana. E a gente já viu, já nesse ano, o princípio que o discípulo deve carregar como o temor do Senhor. A gente viu sobre o princípio, a consciência que deve ter o meu coração sobre esse poder de ressurreição, o fator ressurreição que deve me motivar a caminhar. E na semana retrasada, a gente viu que a importância que deve ter eu ser um discípulo da paz. Para quem lembra, para quem não lembra, mas que a gente viu esse princípio que são condições ímpares para que a minha caminhada cada dia mais possa se parecer com Cristo. Que esse é o meu alvo, se parecer com Jesus. Ser cada dia mais humano como Jesus se encarnou humano. E entendendo quem Deus é também a partir daquilo que Jesus me revelou. E a gente viu, a partir disso, que o que ele começa a falar sobre no Sermão da Montanha
ele começa a tratar da ira, do homicídio, e ele entra num assunto que é um assunto extremamente controverso, que as pessoas têm dificuldade de falar, fingem que o assunto não existe ou tratam com um moralismo quase que imbecil, que é sobre a sexualidade humana. E para você fazer, só para te situar um pouquinho, esse assunto na história da fé sempre foi tratado, bem ou mal. Paulo, quem caminha com a gente aí desde o início dos nossos estudos, o Charles, o Léo, a gente começou e a gente viu, quando estudou Colossenses e Gálatas, a gente viu que um dos problemas que Paulo lidava era com dois polos de pensamento que queriam se infiltrar na comunidade que se reunia na época, que era o ascetismo religioso e o gnosticismo. O gnosticismo tinha que a minha elevação, o meu se aproximar de Deus é através do conhecimento. E uma vez que é através do conhecimento, o que importa é o espírito se elevar a Deus, e o espírito é bom e a matéria é má. Então o que eu faço com a matéria não importa. Então, uma vez que eu me eleve espiritualmente e conheça Deus pelo conhecimento, se no meu corpo eu sou um surubento, não importa. Então eles vinham para o conhecimento profundo de Deus para se salvar, ao mesmo tempo que essas pessoas achavam normal a safadeza, um dormir com o outro, um pegar o outro e estava tudo ok. Já no outro extremo, já vinha o ascetismo, que tudo era pecado, nada podia. E Paulo denuncia isso aos Colossenses, onde eles estavam deixando que essa filosofia se infiltrasse na mente deles, que não pegue, não toque, não faça, e que a gente sabe que até hoje isso é muito comum, principalmente no ambiente pentecostal e neopentecostal. Com o passar do tempo, em especial do século IV para frente, quando Constantino estabeleceu o cristianismo como religião oficial, aí, com todas as influências que ele trazia, a partir daí o adoecimento da sexualidade na mente religiosa foi cada vez mais piorando. Cada vez mais aquilo foi lidando com todas as influências que vinham das religiões que eles estavam assimilando. Afinal, se tornou por status você se tornar cristão. E isso foi se adoecendo ao ponto que, quando a Igreja Católica estava no auge do seu poder e os padres não mais se casavam e os bispos não mais se casavam, se você faz qualquer estudo aí no History Channel, no Discovery Channel, qualquer estudo não pudico, não cheio de pudores ao falar do assunto, você vai ver que a igreja tinha os seus próprios bordéis. Eles denunciavam como um pecado, mas já que acontecia e os padres precisavam se aliviar, então eles tinham os bordéis onde eles ganhavam muito dinheiro, e o estudo fala que de 20 a 25% dos padres e bispos eram clientes assíduos desses bordéis. Martinho Lutero, já no século XIV para o XV ali, ele veio para denunciar essa hipocrisia. Ele falou, gente, vamos parar, chega com isso. Mas em contrapartida, Martinho Lutero teve uma namorada que ele dormia e eles namoravam e viveram uma vida sexualmente ativa durante anos sem ter casamento. Ao ponto que ele falou, opa, acho que estou indo longe demais, vamos oficializar esse negócio. Então, a perversão da sexualidade na mente judaico-cristã vem de muitos séculos. E isso a gente entra em nós pelos poros. A gente nem sente e a gente vai assimilando essa cultura judaico-cristã. E de 100 anos para cá, com a força do pentecostalismo e juntamente com o pentecostalismo, o puritanismo do pentecostalismo e depois o neopentecostalismo, aí o negócio ficou feio. Porque a partir daí o homem não via mais a mulher nua.
A partir daí, certas posições sexuais não se podia fazer. A partir daí, tocar em certos lugares, certos assuntos, fazer certa coisa com a boca, com a frente para trás. Daí tudo se tornou proibido. E a mente cristã e a mente religiosa ficou extremamente adoecida nesse conceito. E hoje a gente tem que lidar, nós, com um caldo que a gente está bebendo anos e séculos, e a hora que chega para a gente assimila, e o nosso olhar sobre isso, o nosso modo de enxergar o sexo, o nosso modo de enxergar o casamento, o nosso modo de enxergar a sexualidade vem de uma herança adoecida. Que por mais liberal e moderno que você seja, você tem, consciente ou inconscientemente, você, eu, todos nós, uma herança de uma cultura, de uma mentalidade judaica cristã adoecida. Entendendo isso, a partir disso, a gente vai ler esse texto. Mateus, capítulo 5. Do versículo... Nós começamos lá atrás, mas agora a gente já está no versículo 27. Nós vamos ler Mateus capítulo 27 em diante, diz assim: Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la com olhar impuro, já cometeu o adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada será condenado, estará cometendo adultério. Aqui, obviamente que a gente não vai conseguir fazer isso, meditar em tudo que esse texto implica somente hoje. Vai ter provavelmente mais uma ou duas ou até mais semanas para a gente esmiuçar um pouco mais sobre isso. Mas você vê aqui que Jesus está vindo no raciocínio do homicídio. Que ele fala, olha, o homicídio vai muito além do que você faz para fora. O homicídio começa na ira do seu coração e o que essa ira é capaz de provocar. Só que, de maneira geral, a sociedade encara um homicida, um assassino na parte externa, muito diferente que ela encara uma pessoa que adulterou. É muito mais difícil o Eduardo me chamar para jantar na casa dele, sabendo que eu dei um tiro na cabeça de alguém semana passada, do que ele me chamar para jantar na casa dele sabendo que eu traí na semana passada. Porque existe, principalmente no ocidente da Terra, uma banalização do adultério. Estudos cada dia mais mostram que mais de 50% das pessoas adulteraram ou adulterarão em algum momento da sua vida. E cada dia mais as mulheres estão indo ao encontro no mesmo número que os homens, por motivos diferentes. O homem, ele tem, por uma questão muito mais instintual, com todo respeito, ele pensa com uma cabeça muito diferente do que a mulher, ele pensa com a cabeça de baixo. Então ele é muito mais de fiz, depois vai ver a cagada que deu. E depois desejou e errou. A mulher, ela pela própria constituição do ser dela, para que ela chegue
aos finalmente, ela tem que romper dentro dela algumas camadas que a consciência dela não permite. A mulher dificilmente ela trairá o marido ou o namorado por puro sexo. Ela tem que estar extremamente magoada, ela tem que ter apanhado, o marido tem que ter adulterado. Alguma coisa grave que fez com que ela olhasse para o parceiro dela com raiva, com nojo, algo fez com que o olhar dela mudasse por inteiro para que então ela abrisse o coração dela para isso. Já o homem não. A constituição é diferente. Tanto que a mulher, para chegar ao orgasmo, é muito diferente do que o homem para chegar ao orgasmo. O homem é muito mais do instinto que, se dependendo do dia, dependendo da hora, 3 minutos está resolvido. A mulher não. Porque a natureza é diferente. Porém, a maioria dos estudos mostram que, independente o motivo, o adultério tem crescido igual entre o homem e entre a mulher. E Jesus sabia que, por mais que esse assunto fosse um assunto... Quem estava ouvindo, tanto que ele falou, olha, a lei diz que quem adulterar... Ele está falando de Moisés, olha, o adultério faz mal. E não precisa ser um expert para saber que a cara vai se arrebentar. Mas ele fala, vocês estão achando que eu vou trabalhar no nível da exterioridade? Onde, às vezes, eu nunca vou saber quem adulterou? Ele falou, eu estou falando do que acontece dentro de vocês. Porque se 50% da população de muitos países hoje são adúlteros, isso na exterioridade, muitas vezes disfarçada, ele fala, eu vou levar vocês para uma categoria que a gente vai quase que nivelar, que é da subjetividade do coração humano. Onde ele fala, quando você olha para o outro com desejo erótico, quando você olha para o outro com um olhar objético de eu quero, eu desejo, ele fala, você já se tornou um adúltero no seu coração. Então ele sai da exterioridade, ele fala, no Evangelho, no reino de Deus, a exterioridade é supérflua. Ele falou, não adianta de nada, ele estava falando para um público onde a maioria deles nunca alguém ia saber que adulterou, então eles batiam no peito. Eu não sou adúltero, mas dentro na mente deles era um motel ambulante. Eram uns tarados. E ele fala, saiam disso, nós vamos tratar com o coração de vocês. Porque para mim não importa a fachada, para mim não importa a máscara que você usa, para mim não importa o tipo de persona que os outros veem ao seu respeito, para mim importa como você está por dentro. E quando eu preciso ler e entender que nós temos que o chamado do Evangelho não é um chamado de condenação, mas olha, vamos tratar você, vamos curar você, para que o que acontece fora seja só um fruto de uma mudança interior. Então a gente vai falar da sexualidade como um ponto no adultério porque eles estão interligados. Então, eu gostaria de tratar agora, sem ficar muito longo, para vocês não se cansarem, na semana que vem a gente continua, de alguns princípios que são elementares para que eu compreenda esse assunto, para que eu entenda o assunto da sexualidade. E eu vou falar, e se você quiser me perguntar, só levantar a mão, e no máximo que vai acontecer, eu pedir para você esperar eu tratar o raciocínio. Ou se eu ver que a sua pergunta será respondida no decorrer, daí eu não responderei, mas não tenha pudores nas suas perguntas. Primeiro princípio para que eu consiga resolver esse assunto, para que eu consiga compreender o olhar do Evangelho sobre a sexualidade, é que a sexualidade, se for tratada com base de proibições morais e legalistas, até em nome de Deus, só vai fazer com que aquelas pulsões em mim se tornem compulsões adoecidas. Primeiro princípio para que eu trate da sexualidade, em especial do que Jesus fala do adultério, eu preciso entender que
Se eu tratar esse assunto com base em moralismo e legalismo religioso, qualquer pulsão em mim só vai explodir como uma compulsão adoecida. Se você quiser ler, Jesus fala assim, lá em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses, no capítulo 2. Do versículo 8 em diante, Paulo diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, e ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele as removeu e a pregou na cruz. E tendo despojado poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com revelação alguma de festividade religiosa e celebração de lua nova ou dias de sábado. Essas coisas são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal o torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir de todo o corpo, sustentado e unido por ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês ainda se submetem a essas regras de não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras, elas de fato aparentam uma sabedoria e uma sua pretensa religiosidade, uma falsa humildade e essa severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo estava falando, olha, a gente pode até parecer muito sábio, humilde, puro, quando a gente fala, não, eu não como isso, não, eu não bebo, não, eu não vou a esses lugares, não, eu não faço isso, não, eu não beijo, não, eu não pego, não, eu não uso essa roupa. Ele fala, tudo isso tem uma cara de sabedoria e de humildade. Ele falou, mas na prática não tem poder nenhum contra a sensualidade do corpo. Romanos, capítulo 5, versículo 20, fala assim que a lei, esse pode, não pode, toca, não toca, ela falou, a única coisa que a lei faz em mim é avultar o pecado em mim. Tudo aquilo que me é imposto como lei sobre pulsão se avulta, se torna compulsão.
Aquilo que é colocado como uma regra imposta e não é uma consciência em mim, se torna aquilo que era uma pulsão normal, se torna uma compulsão adoecida. E se eu quero falar sobre sexualidade, entender sexualidade, ter uma sexualidade sadia e não cair no adultério, ou se caiu, vencê-lo e superá-lo, eu não posso tratar isso com moralismo e legalismo. Quando eu falo moralismo, é o quê? É a média ponderada. É eu faço tal coisa ou eu deixo de fazer tal coisa porque a igreja que eu frequento, a sociedade que eu nasci, a família que eu frequento, a que eu pertenço, os amigos que eu faço, do clube que eu faço parte, estabeleceram tais leis. Isso é a moralidade, isso é a média da maioria. Ou como lei imposta pela denominação religiosa que você está. Então, cada vez que isso me é imposto, cada vez que eu tento tratar a perversão sexual, a minha taradice, a minha vontade de aprontar, a minha vontade de transar com todo mundo, a minha vontade de adulterar, a minha vontade de pegar, de comer, de aprontar, com uma lei, com moralismo, com eu não vou fazer porque esse ambiente que eu estou vão me julgar, ou a família que eu estou, ou o ambiente religioso que eu estou, só vai fazer com que aquilo que era só uma pulsão se potencialize como uma compulsão. Aquilo que era só um instinto natural de um mamífero se torna um ser tarado. Por que o ambiente católico romano produz muitos pedófilos? Porque é a reação do inconsciente. É a reação de uma psique adoecida que com o moralismo e o legalismo que você impõe como lei, faz o cara virar um monstro. Por que os ambientes mais pudicos do ambiente evangélico, religioso, são, na prática, os ambientes mais tarados? Porque o cara, às vezes, nunca vai pular a cerca. Às vezes ele nunca vai trair ou ela nunca vai trair. Mas dentro dele, o olhar dele, ele é tarado. Eu lembro que eu e a Janine fomos num lugar e eu nunca gostei desses programas de domingo da TV aberta. Eu acho ruim, com todo respeito se você gostar, mas eu não gosto, não é o meu gosto. E a gente foi nesse lugar e tinham várias pessoas e tinham duas adolescentes de uma denominação religiosa que não se depila, que a mulher, o marido não vê a mulher nua, que não se maquia, que tudo é não. E não pode ver televisão. Só que elas estavam num ambiente que tinha televisão. E estava todo mundo conversando. E na TV estava passando, não era, porque isso faz muito receio, mas tipo uma banheira do Gugu, um pessoal com a bunda de fora. Eu não consigo explicar, a Janine deve lembrar. Nós conversávamos e aquelas duas, o olhar delas elas estavam entrando na TV. Era um olhar tarado naquela TV. Porque como para nós olhar aquilo ou não olhar a mesma coisa, passava. Para as duas, em especial para a mais velha, elas não conversavam. Porque a lei só fazia com que aquilo que era normal, o instinto sexual de querer transar, vai gerando uma compulsão tarada. Vai fazendo com que a lei imposta em mim como não, sem que isso se torne uma consciência que me faça entender que que no Evangelho não tem moralismo, no Evangelho não tem lei vazia, existe consciência de vida. Se aquilo eu deixo de fazer porque me destrói a minha vida, mas quando é só uma lei, sem consciência, aquilo, a minha alma, a minha psique, o meu instinto só responde como um bicho, de tarado. Isso é um exemplozinho básico, mas no geral, os ambientes... Eu lembro que eu estava almoçando com um médico de Camboriú
E conversando, ele não sabia que eu era formado em teologia, que eu já tinha frequentado igrejas evangélicas e ia começar os Gideões. E conversando informalmente, eu não sou amigo íntimo dele, ele fez a seguinte brincadeira, ele falou, agora, que ele é médico em Camboriú também, ele falou, agora é a época de maior distribuição em camisinha em Camboriú. É a época que se você for no cemitério, atrás dos ginásios, o que você mais tem é camisinha. E aquilo virou uma chacota. Mas ele olhava o dado histórico de o pessoal vinha, as meninas da saia comprida e o cabelão comprido e os rapazes de terno aproveitavam os cultos para ir transar escondido. E ele brincou, daí a gente conversou, mas tudo no nível histórico da coisa, da saúde pública. Mas isso, no que diz respeito à psicologia humana, fala de uma pulsão natural de um adolescente, de um jovem, de um adulto querer transar, dormir, pegar, beijar, se relacionar, virar um tarado que não consegue não transar na hora do culto. Que olhou e não pode depilar, mas se viu o dedão do pé, fica tarada. Porque você vê que Jesus ele fala assim, se os teus olhos forem bons, todo o seu ser será luz. Mas se os seus olhos, o seu olhar, o seu modo de enxergar, interpretar a vida for treva, que grandes trevas serão. Então, a maioria da compulsão sexual vem de um interpretar tarado. E que só surge de maneira potencializada muito mais no ambiente religioso do que num carnaval do Rio de Janeiro. Porque lá, amigo, a bunda de uma e a bunda da outra é tudo igual, mas deixa aquela bunda da negona ali, num ambiente onde não pode o homem nem ver a mulher nua. Ele vê aquela bunda e ele desmaia. Porque o que era para ser saudável e natural se tornou adoecido. Porque, ao contrário do homicídio, que não é algo da nossa natureza, ninguém nasce dando tiro. Você não precisa dar um tiro todo dia. Às vezes você passa dias sem querer se irar com alguém, mas porque não é instintual da sua natureza. Mas nós, do mesmo tempo que nós somos seres à imagem de Deus, seres espirituais, nós somos seres mamíferos, de instintos naturais. Então, está intrínseco em nós a sexualidade. Então, é muito mais delicado você lidar com a sexualidade humana do que você lidar com o homicídio. Porque é muito mais fácil a pessoa passar uma vida sem dar um tiro do que ela passar uma vida sem querer transar com o prédio dela. E para você lidar com isso da maneira mais saudável, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não posso tratar com esse assunto com moralismo e legalismo religioso, porque isso só vai fazer com que aquilo que era natural se potencialize como compulsão. O cara que era um taradinho vira um taradão. O adolescente que só queria se masturbar vira o rapaz que maluco, porque falaram para ele que era pecado. E a moça que só estava com desejo pelo namorado por causa da lei e do legalismo e de tudo aquilo que fica na cabeça dela, agora o cara passa a mão no cotovelo, ela já quer ir para o motel. Porque Romanos diz que a lei só serve para isso. Como moral, como legalismo sem consciência, só avulta o pecado em mim. Porque o meu instinto natural da sexualidade é normal. O problema é que eu sou um ser ambíguo, relativo, caído, pecador. Então aquilo que me é natural se corrompeu. Então aquilo que me é natural pode pegar direções adoecidas.
E para eu tratar isso no caminho do Evangelho, eu não posso tratar com moralismo e legalismo, que só vai me fazer um ser mais e mais tarado e adoecido. Entendendo isso, o segundo princípio para que eu lide de maneira saudável à luz do Evangelho, eu tenho que tratar qualquer perversão, qualquer adoecimento na minha sexualidade, me entendendo, me sabendo perdoado. O primeiro princípio, eu preciso entender que a lei e o moralismo só vai avultar e me fazer um compulsivo sexual. Seja eu quem for, a pessoa mais sadia com moral e lei imposta vai fazer com que aquela pulsão vire compulsão. O segundo, uma vez que eu não sou um ser já nesse processo de adoecimento, que adulterou ou não, Jesus falou, olha, você não quer tratar para quem foi para a cama não, eu estou querendo tratar o coração seu, que você pode nunca ter deitado com ninguém, mas no coração, amigo, eu sei que você já foi. Ele falou, para a gente tratar aí, para a gente ter coragem de olhar para dentro sem medo e tratar de verdade, eu tenho que olhar para dentro e falar, esse ser aqui está já perdoado. De antemão, eu preciso me saber perdoado. Eu tenho que tratar a subjetividade do adultério, do adoecimento, da sexualidade adoecida, da perversão, seja lá o que for, o tara, a fetiche, a fantasia, a pedofilia, a necrofilia, seja lá qual filia pega a tua mente, qual fetiche, qual adoecimento, a pornografia, seja lá o que for, eu só trato e eu só caminho os passos da cura se eu trato com graça. Sabendo que estou lidando com isso, com esse bicho que está querendo crescer em mim, perdoado. Eu estou lidando com isso à luz de que Romanos diz, Romanos 5 fala assim, que eu já estou em paz com Deus pelo sangue de Cristo. O cara que fala em Romanos 7, que desventurado homem que sou, que quem me livrará desse corpo de morte, que por mais que eu queira fazer o bem, eu ainda faço mal, esse cara que tem essa ambiguidade dentro dele, ele conclui dizendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo, pois a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, e agora não há condenação sobre mim. Eu lido com o meu pecado, com o meu fetiche, com o meu adoecimento, com o adultério, seja lá que bagaça esteja o meu ser, eu lido com isso sabendo, não estou condenado. Eu já estou em Cristo e lidarei com isso para o meu bem, para o bem das minhas relações, para a saúde do meu ser, mas eu estou em paz com Deus. Porque culpa, medo, condenação só me piora. Medo da morte, medo do juízo, medo do inferno, só vai fazer você um para-raio de coisa ruim. Só vai fazer com que aquele bicho ganhe cada vez mais força. Porque você não vai ter coragem de lidar com isso por vergonha, por culpa, por falta de se perdoar em Cristo. Eu só me perdoo quando eu sei que eu estou perdoado. Se você objetivamente já aprontou, ou na subjetividade ninguém sabe, mas Deus sabe como você está por dentro, e você sabe, você só tem coragem de lidar com isso de verdade quando você fala, eu sei que sobre mim não há condenação. E eu lidarei com este mal, com esse ser adoecido, com esse fetiche, com esse adoecimento da minha alma, perdoado. Porque nessa hora o perdão, a Bíblia fala que tira o aguilhão do pecado. Quando não tem sobre mim juízo de lei,
Juízo condenatório é como se aquele aguilhão de juízo eterno é tirado de sobre mim. Então eu tenho forças para lidar. Caso contrário, eu posso parecer para o mundo que eu estou quase um Papa Francisco, mas dentro de mim eu estou Mailda Furacão. Todo mundo olha e eu sou a Madre Teresa de Calcutá, mas dentro de mim eu sou a Rita Cadillac. Eu posso nunca trair ninguém de maneira objetiva, mas dentro de mim a minha alma está adoecida. E Jesus fala, não me importo se você nunca vai dormir com ninguém na prática, traindo. Ele falou, eu quero tratar a sua mente, eu quero tratar o seu coração para que você não viva adoecido. Para Jesus não importa se na prática eu nunca fiz. Lógico que se eu fiz, a dor é muito maior, mas não importa se eu não fiz na prática, porque se eu vivo com isso mal resolvido em mim, se eu vivo com uma sexualidade mal resolvida em mim, eu vou viver cada dia mais como um coração adoecido, com uma mente pervertida. E como no Evangelho não tem moralismo, como no Evangelho não tem de o que as pessoas pensarão, o Evangelho, o negócio é vida. O que Jesus está falando é, eu quero tirar você de um lugar de adoecimento e só de máscaras religiosas e quero levar você para um lugar de pacificação. E não importa se fora você não fez nada, o negócio é dentro. Ele fala, não importa se o que dizem fora, se no seu coração você já desejou, amigo, eu vou te tratar como um adúltero, mas eu não te tratarei de maneira condenatória. Eu te tratarei como um pai que cuida de um filho. Eu te tratarei e eu só me curo disso como ser perdoado. Eu só me curo disso como um ser que se olha no espelho e fala, tua mente é um lixo, mas você é um ser acolhido pela cruz. Sua mente é uma suruba só, mas eu preciso me saber perdoado agora. Se tão importante eu saber que eu não posso tratar com a sexualidade e em especial com o adoecimento da sexualidade, como o adultério, qualquer desdobramento que isso possa ter, eu sei que eu não trato isso com lei e moralismo, que isso só vai piorar, eu também tenho que entender que eu só trato isso de maneira curada e pacificada quando eu sei que eu já estou perdoado. Eu já estou, independente de como você está, eu só serei uma pessoa sexualmente sadia. Se na minha mente, na minha consciência existe constantemente esse meu lembrar de eu estou perdoado. A graça de Deus me acolheu. Por mais adoecido que eu esteja, por mais fedendo, por mais aprontado, por mais que fora ninguém viu, mas eu sei como tá. Eu só tenho essa coragem de ir para esses lugares feios dentro de mim, feios na minha mente, quando eu vou com um olhar perdoado, com um olhar de a cruz me redimiu para sempre. E eu estou indo nessas salas escuras do meu ser para me curar em Cristo, não para me salvar, não para ir para o céu, porque a minha justiça não tem nada a ver com isso, não é uma barganha. Eu não vou deixar de adulterar ou deixar de ser um ser fetichista, um ser pornográfico, um ser tarado para me fazer uma troca com Deus. Com Deus não tem barganha, é tudo pela graça, sem barganha. Eu não vou melhorar para impressionar Deus. Eu já disse, volto a dizer, eu nos meus melhores dias não impressionam Deus. E eu nos meus piores dias não escandalizam Deus. Porque o que me faz aceito é a cruz. O que me faz limpo é o sangue de Jesus. Então o meu melhoramento do ser, o meu deixar de adulterar, a minha mudança de olhar promíscua, é um desejo de mudar para o meu bem.
eu entender que tal olhar só vai adoecer a minha vida. Ser uma pessoa promíscua que uma hora deita com um, uma hora deita com o outro, que transa com um, que pega o outro, que trai, que não trai, solteiro, casado, não importa. Viver assim, Paulo fala, só é a diluição do meu ser. Só faz com que a minha consistência humana se dilua. Eu me desumanizo quando eu faço assim. Mas Deus não, ele não cai do trono se eu for para o motel com 15. Quem vai se arrebentar serei eu. Quando eu entendo isso, o moralismo religioso vai embora. O meu negócio sou eu e a minha saúde. O negócio sou eu e o meu casamento, o mal que eu estou fazendo para o meu amor, o mal que eu estou fazendo para os meus filhos, o mal que eu estou fazendo para mim. E por mais que ninguém saiba, por mais que Jesus ele fala, por mais que ninguém fique sabendo, eu adoecerei por dentro se eu permitir que esse tipo de mentalidade fique dentro de mim. Eu serei um tarado, por mais que os outros me achem puritano, essa mente tarada vai me diluir por dentro, vai fazer com que o meu olhar da vida seja corrompido, vai fazer com que eu experimente hoje um inferno existencial. Por mais que a cruz me aceite na eternidade, o meu caminhar na história vai ser adoecido. Então, uma vez que eu não trate isso com lei, eu preciso tratar isso com graça, de maneira séria, entendendo que se eu não resolver, e se eu não tratar isso com maneira firme e responsável, eu vou me arrebentar. Mas eu tenho que tratar isso sabendo que Deus está em paz comigo. Não por minha causa, mas pela cruz de Jesus. E o terceiro, para a gente encerrar hoje, a questão não tem nada a ver com controlar, mas com o educar da minha consciência, o educar da minha sexualidade. Como eu falei, é natural nosso ter uma sexualidade, instinto sexual. E não é o instinto selvagem da Sharon Stone, é um instinto natural, que quem não tem é poste. Quem não tem, Paulo fala que é um dom da pessoa não querer nem se casar, porque não tem desejo sexual. Existe, mas não é o normal. Como aqui eu acredito que todos, no geral, acho que 99% são normais na Terra, todo mundo tem esse instinto. Então, a questão não é controlar isso, mas educar isso. Educar, canalizar para o que é bom, canalizar para o que é saudável. E isso só acontece quando isso se torna uma consciência. Filipenses diz assim, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que há louvor, tudo que é de boa fama, tudo que produz vida, tudo que faz bem, seja nisso que ocupe o seu pensamento. Ele fala, e é assim a paz de Deus será convosco. Quando eu vou contrário a isso, quando a minha mente é perversão, desejo de pegar um, eu olho para outro com vontade de trepar, eu olho com outro com vontade de comer, eu olho com o outro... Quando a minha mente fica esse olhar impuro, olha, Deus não mudou em nada, mas eu só estou me adoecendo. Paz de Deus em mim não é provada. Paz do que Jesus chama de paz, eu nunca experimento. Então, eu só educo isso, essas pulsões, com consciência. Eu só venço essa pulsão adoecida em mim, corrompida, fetichista, muitas vezes pornográfica, adúltera, com consciência do que Deus chama de vida. Com consciência de olhar para o outro não como um objeto, mas como um ser humano. Com consciência de olhar para o outro não como um pedaço de carne que eu quero devorar,
mas como um ser humano que, por mais que ele não saiba, por mais que ele seja a prostituta da esquina, ele é um ser humano amado por Deus, com pai, com mãe, com irmãos. E como eu não quero que faça isso com a minha filha, eu não vou ter olhar sobre ele. Essa é a educação na justiça, de olhar para o outro não como uma guloseima, mas como um ser humano, como alguém que é a imagem de Deus. Porque por mais que isso seja instintual, a não ser que eu já esteja quase monstrificado, ninguém faz isso com a filha. Ninguém quer que faça isso com a mãe dele. Ninguém quer que faça isso com o irmão dele. Então por que eu posso fazer isso com a minha vizinha? Por que eu posso olhar para o meu colega de trabalho? Porque eu canalizei a minha pulsão adoecida de maneira seletiva. Porque eu não desejo e mirabolo um caso tórrido com a minha mãe, com a minha avó. Porque eu olho por um ser humano, com carinho, com respeito. Então eu preciso me educar nisso. E só acontece isso com consciência. Porque do mesmo jeito que Paulo fala, irai-vos e não pequeis, mostrando que é saudável ter uma ira contra a injustiça, contra o que é mal, contra o que faz mal, tudo isso, e Paulo, é possível fazer com que aquele instinto natural não me leve ao pecado, que me causará dano para o meu ser. Da mesma maneira, a minha pulsão sexual pode ser educada para não virar pecado em mim que me destruirá. Do mesmo jeito que eu educo a minha ira para ser só uma pessoa da justiça, da seriedade, não ser uma pessoa injusta, e não me tornar um homicida, eu posso fazer com que a minha pulsão não me faça um taradão. E eu simplesmente canalize. Faço com que aquilo é natural. Olha, eu estou com 1000 desejos, glória a Deus. Que bom que você tem. Seria ruim se você não tivesse. Eu estou com esse negócio e que, glória a Deus, é natural. Agora não deixe que isso te faça um tarado que vai dormir com 15. E por que eu não tenho que dormir com 15? Porque Deus diz que não pode, porque o pastor diz que não pode, porque o padre diz que não pode, porque o que pensarão as minhas amigas? Não. Eu pensar assim só vai me fazer mais tarado. Eu tenho que dizer não para isso, eu tenho que canalizar esse meu instinto, porque eu sei que a minha consciência me diz que aquilo me faz mal, aquilo me diluirá. Aquilo me fará mal, aquilo é eu dar murro em ponta de faca e não querer sangrar. É somente essa consciência em mim que vai educando a minha sexualidade. Gente, eu não fui nem na metade, mas como o tempo, eu não quero que vocês durmam aqui, então na semana que vem nós vamos continuar daqui. Então, de maneira geral, 3 coisas eu quero que vocês levem dentro de você. Primeira, eu só trato isso, se eu tratar isso com moralidade e legalismo, a minha sexualidade, que é só pulsional e natural, vai se tornar adoecida e uma compulsão. Então, moralismo e legalismo só vai me fazer adoecer. O pecado só vai virar uma compulsão avultada por lei e moralismo. Segundo, uma vez que isso está adoecido, fetichizado, de maneira promíscua na minha mente, ou já foi até o fato em si, independente qual é o nível que seja na sua mente, objetiva ou subjetivamente, que ninguém sabe, mas você sabe. Você pode tratar isso, mas se sabendo perdoado. E por último, eu tenho que entender que eu não tenho que fazer isso morrer. Eu não tenho que me tornar um ser assexuado. Eu tenho que ter
desejo, eu tenho que ficar com tesão. É normal, eu sou um mamífero, eu sou um ser à imagem de Deus, mas eu tenho desejo igual uma vaca, igual um cavalo, igual um cachorro. É normal de um mamífero. Eu só preciso educar isso. Eu só preciso educar como o Evangelho me chama a educar. Entendendo que o meu próximo não é um bicho que eu posso comer, não é uma coxinha que eu posso devorar, não é um brigadeiro que eu posso lamber. Ele é um ser humano, a imagem de Deus, amado por Deus, e que se eu tratá-lo como uma coisa, por mais que ele queira, por mais que ele também entre no jogo, esse hedonismo, que é o culto ao prazer pelo prazer, é o que me adoece a alma. O sexo, o transar, quando é feito em amor, de troca genuína, meu amigo, o céu aplaude. Só gente adoecida na alma, em ambiente religioso, que acha que o anjo vira de costa. Já viu aqueles filmes que a pessoa vira o santo de costa, porque agora ele vai? É mente religiosa adoecida, porque vai cear à noite na igreja X, de manhã não pode transar, porque vê o sexo de maneira imunda, porque vê a sexualidade de maneira pervertida, adoecida. Como eu falei, isso a gente tá no inconsciente judaico-cristão, você sabendo ou não. Então eu preciso saber que é bom, que é de Deus, foi Deus que me fez assim, é saudável. Eu só preciso educar isso. Eu só preciso canalizar isso pro amor, não pro hedonismo, não do prazer pelo prazer, não do sexo pelo sexo. Isso me fará mal. Isso, quando eu tenho consciência disso, as coisas começam a se educar e se acalmar. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Na semana que vem a gente continua. Onde estiverem dois ou três reunidos, em nome de Jesus, para buscar a Deus, ali Deus estará. Sim, estará ali. Ele abençoará, abençoará. Quando o seu povo orar humildemente, confiando no poder do soberano Pai, ali Deus estará, sim, estará ali. Ele nos ouvirá e atenderá. Nós te adoramos, Pai, por tua graça, e aceita o cântico que te entoamos. Tu és bendito eternamente. O teu imenso amor nos